Vídeo com informações importantes, temos contrato confirmado, o Flamengo divulgou, a gente vai trazer detalhes do contrato, vai para dezembro de 2028. Nós vamos trazer um spoiler, uma imagem da divulgação que está pronta por parte do Flamengo, do vídeo que está pronto por parte do Flamengo, só para vocês entenderem que... E acabou a espera, hein? O Flamengo anuncia fim da novela com um contrato de 4 anos. É o Mengão abrindo os cofres nesta janela de transferência e trazendo os reforços de peso para o restante da temporada. Separei aqui 3 cortes da imprensa. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o like e vamos embora para o vídeo para acompanhar as informações e a análise. Mais um capítulo envolvendo não era mais nem série, já é a novela Gabigol. Depois de dizer que vai ficar no Flamengo até dezembro, foi anulado o efeito suspensivo que permitia que o jogador entrasse em campo pela Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Com isso, o Gabriel fica impossibilitado de novo de fazer isso aí, ó. Ele postou esse vídeo agora há pouco nas redes sociais, ainda treinando hoje com o time do Flamengo, mas provavelmente, a menos que a defesa do Gabriel consiga um novo efeito suspensivo, essas imagens não poderão acontecer até abril do ano que vem. O Gabriel entrou no último jogo, fez talvez uma partida como há muito tempo não fazia com a camisa do Flamengo, depois de dizer que ia ficar, depois de tentar convencer que merece mais oportunidade com o Tite como treinador, e aí vem de novo uma bomba como essa. Pascoal, assim, só para a gente esclarecer, a gente gosta sempre de falar, né, tentativa de fraude no doping. É porque ele não fez o exame na hora que foi pedido, ele não foi pego no antidoping, basicamente ele foi mal educado e isso custou caro para ele no Brasil, foi condenado, e essa falta de educação está saindo num preço que, assim, é muito alto. É muito alto. Se ele pegar a pena de 2 anos, né, do julgamento, a gente não sabe o que vai acontecer no julgamento. Porque se o CAS revogou a liminar e a União... O CAS anulou todo o processo. E se anulou todo o processo vai voltar para o CAS. Sim. Então vai ter uma reorganização dos fatos. Porque são 3 juízes que julgam o caso, né? Dos 3 juízes, um grupo, que é o chamado Grupo da União, esse grupo não foi comunicado a respeito Então, aquela reunião que o Gabriel foi até a Suíça, essa reunião foi cancelada e o efeito suspensivo dele continuou valendo até essa revogação de hoje. Então, o processo vai ganhar um novo contorno, será uma elaboração de um novo processo. O processo que poderia ser julgado até o final desse ano, a gente já não sabe mais se ele vai ser julgado ou não, porque vai ganhar um rito todo especial. Havia uma expectativa de que ele pudesse ser julgado depois do início da Olimpíada. Era uma expectativa que os advogados alimentavam, porque teve muito processo olímpico no meio esse tempo todo, de isso aqui pode, aquele não pode, aquele pode ir para a Olimpíada, não pode. Teve muito processo que precisava de avaliação em todos os esportes, e ele ficou para um segundo momento, então isso já não existe mais. Então precisa realinhar como é que vai ser feito, como é que o processo vai ser elaborado, quais são as penas que estarão constando e os advogados terão que ter acesso a isso. Aí depois os advogados, claro, o grupo de advogados do Gabigol tem direito a pedir que seja um juiz inglês, um juiz francês, um juiz árabe, um juiz de um outro... A defesa indica um juiz, que é o Gabriel, me fugiu o nome, o pessoal da dopagem indica outro juiz, e o CAS indica outro. Desde que a União seja comunicada. Então precisa ter tudo bem elaborado para que aconteça o julgamento. E eu espero que aconteça o mais brevemente possível. Porque nós não temos um caso de doping, né? Tem um caso que é citado de tentativa de burlar o doping, porque ele não fez o exame no horário determinado. Não, eu vou treinar, depois eu faço. Eu vou almoçar, depois eu faço. Eu vou ali, depois eu faço. Entendeu? E isso acabou irritando e até, pela postura do Gabigol, acabou sendo retratado lá, que ele faltou com respeito, não foi educado e acabou sendo citado. Então, claro que a gente até que o exame foi feito, ele cedeu o material e ele não foi... E não tem rigorosamente nada. Por isso claro que eu faço questão de dizer isso. Não vai aqui...
olhar com mão de ferro, não é isso. Assim, eu sinto muito por um atleta com a qualidade do Gabriel, com a possibilidade do Gabriel de estar num time do tamanho que é o Flamengo, com proposta do Palmeiras, mas também tem o outro lado, Silas. Ele é refém também das próprias atitudes, né? Mas, Dani, se já foi constatado que não houve o doping, ou seja, disso ele já está totalmente tranquilo, Sim. livre. Para mim, ele não fez isso em sã consciência, esse desrespeito. Ele não sabia que poderia acontecer tudo o que está acontecendo. Não caberia um ele pedido... não sabia das consequências. Aí o staff dele, alguém, ou o próprio pessoal do doping falar para ele, Gabriel, vem aqui, isso aqui, se você não fizer assim, a possibilidade de você ter uma pena gigante, ela pode ocorrer. E mesmo ele não tendo feito isso, não caberia um pedido de desculpa documentado, alguma coisa assim, sabe? Porque, cara, para mim é uma pena demasiado grande para uma situação como essa. O Gabriel não tem histórico, tem o jeito dele, mas o jeito dele fora do campo é o jeito dele. A gente tem que respeitar, gosta ou não gosta, a gente tem que respeitar. Agora, é um cara assim que você não tem histórico do Gabriel, sabe? De expulsão, assim, de violência, ou um cara que não tenha exemplo, demonstrado carinho para com o torcedor. As crianças amam o Gabriel. Criançada tem de outros clubes. Tem um jogo aqui no Allianz Parque que ele vai lá com as crianças do Palmeiras atender. Então, assim, eu acho... Deu colete no jogo do Grêmio pro torcedor. Eu acho que é pesado e talvez um caminho alternativo aí de um pedido de desculpa público e documentado para que... ou até uma pena que não seja essa pena tão rigorosa que afaste ele dos gramados. Não sei, tô aqui... É que esse tempo que ele está afastado conta como cumprimento de pena. Uhum. Se for um ano é até abril, se pegar 2, que é a pena máxima, é até abril de 26. Eu sinto muito, de verdade, assim, pelo atleta, pela qualidade que o Gabriel tem. E eu também acho que houve um excesso por parte do controle de dopagem, porque se sentiu melindrado com a maneira como foi tratado. Mas eu também acho que não é ninguém da dopagem, ninguém do Flamengo, nem ninguém de nenhum lugar que não seja uma estrutura de base, uma estrutura familiar, que tem que educar jogador. Sim. É difícil, é muito difícil. Estou muito nessa linha de que aconteceu o exagero, do ponto de vista da suspensão, que será julgada novamente, só que eu também entendo que o Gabigol se colocou nessa posição, por contra a postura dele. Se excedeu. Faltou ali com a questão da educação, desrespeitou ali. E quando você tem esse protocolo, né, do antidoping, tudo tem que ser muito respeitado, né? Isso tem que ser investigado. Agora, pensando em comprometer uma carreira, uma punição de 1 ano, 2 anos, eu acho um exagero enorme para um atleta que não tem nada comprovado de ter um doping, de ter sido dopado. Nunca foi isso. Isso nunca foi a pauta. A questão foi a atitude dele no decorrer daquele dia, né, que os funcionários estavam ali, né, para fazer toda a colheita lá. Então, assim, eu lamento por ele. Poderia ter acontecido com qualquer um. O jogador brasileiro não tem consciência. Agora tem. Poderia ter. Agora tem, mas até então não tinha. Que tratasse as pessoas da maneira como ele tratou. Eu acho que o erro dele foi na condução no dia da coleta. Sim. Essa foi a... Mas a pena para falta de educação, para marra ou para seja lá o que for, não pode ser banir o jogador da sua função. Eu acho que até esse susto que ele tomou já pode ser um aprendizado para o amanhã do Gabigol. E assim, pensando no atleta, ele acabou de fazer a melhor atuação dele depois de muito tempo. Foi. Entrou muito bem no jogo, né? Gol anulado, mas participativo, bem fisicamente, né? Se colocando como uma peça importante ali no elenco do Flamengo pro restante da temporada. E agora isso tudo passa de novo a ser uma incógnita. E agora tem o seguinte, o Flamengo já avisou que não vai renovar, Pascoal. O Palmeiras deu um pré-contrato a ele, mas é um pré-contrato que prevê uma mudança de rota em caso de punição. Então, assim, a carreira dele fica muito comprometida, né? Mas eu acho que ele vai conseguir sair dessa punição de 2 anos. Porque ele em abril completa o 1º ano de punição. Né? E ele está cumprindo... Eu só queria deixar um recadinho para você que está começando a carreira como jogador de futebol. Quando chegar o médico para colher o exame antidoping, vai rapidinho. Vai rapidinho.
Não fica embaçando, não, eu vou no vestiário. Não vai. Vai lá por doping, vai lá na salinha, e lá cede o material, e aí você vai pro vestiário. É a recomendação. Os próprios médicos falam isso no vestiário. No exame antidoping, tem que ir direto para a sala do antidoping. Os médicos avisam, de todos os clubes. Os médicos avisam os jogadores. Tem o exame antidoping, vai lá direto para a sala. Não pare em nenhum lugar, porque eles podem entender que há uma tentativa de alguma coisa. Não façam isso. Então eu estou repetindo aqui. Se você joga futebol, está tentando ser profissional, se o médico do doping falar para você, eu vou fazer, porque agora tem uns exames surpresa. O caso dele é um exame surpresa. Foi lá no Flamengo. Todos os outros cederam material no horário que o pessoal pediu. Né? Só o Gabriel não. E aí criou esse problema. Está vendo que pode criar um problema para você? Né? Você já tem esse exemplo. Você que joga em outras séries, joga até na primeira divisão, joga em outras divisões, entenda isso, que o doping, se pediu para ir, vai. E o Gabigol está passando por isso. Eu acho que internamente, assim, no ser humano é muito difícil. Claro, com certeza. É muito complicado. E ao ser humano eu desejo calma num momento como esse, que ele consiga passar da maneira mais serena. E eu espero que o Cássio também tenha um pouco mais de bom senso, que me parece que o controle de dopagem não teve tanto. Não teve pulso e não teve bom senso na hora da punição. Mas, enfim, isso é assunto agora para o Sport Center, que vem na sequência. Eu estou curiosa para uma coisa, saber como vai ser a reação da torcida do Flamengo, que no primeiro momento fez lá, fechado com o Gabi, em bandeira. A gente muda de assunto e fala agora do Flamengo, porque hoje uma notícia mexeu com a diretoria e também com os torcedores. E fala sobre a suspensão do Gabigol no caso da Justiça Antidoping. Valeu, pessoal. O Flamengo não tem confronto no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. O jogo com o Internacional foi adiado, mas Gabigol voltou ao foco das atenções. Tudo porque o seu processo na Corte Arbitral do Esporte em relação à suspensão de 2 anos por tentativa de fraude do exame antidoping foi anulado. Com isso, o processo vai ser reiniciado, então até o seu efeito suspensivo não vale mais, ele está novamente impedido de atuar pelo Flamengo, informação inicial dos companheiros do GE. O processo foi anulado por falha na intimação de um representante da União Federal. Então o Gabigol agora, junto com os seus representantes, junto com todo o seu staff, vai ter de novamente tentar um efeito suspensivo no CAS para voltar a atuar com a camisa do Flamengo, com quem tem vínculo até o fim de 2024. Gabigol foi julgado no início do ano e em março acabou punido com 2 anos de suspensão por tentativa de fraude no exame antidoping ocorrida no ano passado. Teve uma punição de 2 anos, então ela vale até abril de 2025. Inicialmente, Bichara Neto, advogado de Gabigol, em contato com a reportagem, disse que a informação não procedia, mas Gabigol de fato está impedido de atuar pelo Flamengo mais uma vez, pois o processo no CAS foi anulado. A gente tem imagens, inclusive, que o Gabriel Barbosa postou nas redes sociais dele, ele treinando normalmente hoje, logo depois que saiu a notícia dessa suspensão, né, do caso do Gabigol, no caso, na Corte Arbitral do Esporte. A verdade é que agora vai começar novamente tudo de novo, tudo do zero. E aí a defesa do Gabigol vai precisar entrar com um novo efeito suspensivo. Mas que coisa! O Gustavo Zupac, mas parece uma marcação com o Gabigol na hora que o negócio começa a andar. Não, acontece isso. Lembrando que ele foi até a Suíça, né, para se defender no julgamento, mas o julgamento foi o julgamento do recurso, né? Acabou sendo adiado na Corte Arbitral do Esporte por questões processuais. Ele teve que voltar e esperar uma nova marcação que não tinha data. E aí agora, com esse cancelamento do julgamento do recurso, né, não é o julgamento que ele foi punido por 2 anos, né? É o julgamento do recurso que ele teve o efeito suspensivo. Vai ter que esperar, a defesa vai ter que entrar com outro pedido de recurso, esperar a marcação e a realização desse julgamento do recurso para ver, né, se o Gabriel vai conseguir voltar a jogar rapidamente ou não. E há uma lamentação muito grande porque os indícios, né, e eram só indícios, eles eram muito otimistas para o julgamento do recurso.
Porque, a princípio, a corte, né, os integrantes da corte que julgariam o recurso seriam os mesmos que deram o efeito suspensivo ao Gabriel. E o Gabriel estaria presente, ou estará presente, imagino, na próxima data de julgamento, para dar o seu testemunho também, para prestar o seu depoimento e acreditando que isso pudesse atenuar um pouco ou melhorar um pouco a sua situação para que o efeito suspensivo e o cancelamento da pena fossem aplicados naquele instante. E agora é voltar para a estaca zero em relação a procedimentos, em relação a tempo, né? Em relação à ansiedade do jogador, a velocidade que se esperava que se resolvesse a questão, volta alguns passinhos para trás e, por hora, o Gabriel está novamente suspenso. Pois é, a expectativa da Justiça Desportiva é que seja algo mais rápido dessa vez, desse julgamento do efeito suspensivo, porque foi um erro processual. Então, se imagina que você vai conseguir acelerar para ter esse efeito suspensivo mais uma vez. A pergunta é um Gabriel que sai do Flamengo no final do ano, ele já falou sobre isso, está muito, mas muito perto da gente vê-lo com a camisa do Palmeiras na próxima temporada, e a suspensão do caso do julgamento da tentativa de fraude é até abril de 2025. Também não é um tempo tão longo assim do começo da temporada, Zupac. Não, eu não acho que vai ser isso que vai fazer o Palmeiras, no caso, desistir do Gabriel. É claro que o clube interessado em contar com ele, no caso o Palmeiras, vai querer fazer um contrato para contar com ele os meses todos do ano. Mas se a gente pensar que um jogador como o Gabriel, quando assina um vínculo com uma outra equipe, geralmente se pensa em longo prazo, 3, 4, 5 anos de contrato, você perder o jogador, se por um acaso isso acontecer até abril, que é a fatia menos importante da temporada, envolve pré-temporada, planejamento, entrosamento com a equipe para um cara que acabou de chegar, tudo isso é verdade. Mas de janeiro a abril é a fatia menos importante. Vai perder o estadual e no máximo um ou outro joguinho de outra competição, mas o grosso da temporada, inclusive Libertadores e Brasileiro, é de abril para frente. Então, sim, não é o fim do mundo caso o Palmeiras feche um pré-contrato com o Gabriel e ele não consiga reverter a sua pena. Não é o ideal, mas não é o fim do mundo. Acho que dá para contornar. Olá, pessoal! Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Temos renovação de contrato confirmada, o Flamengo divulgou, a gente vai trazer detalhes dessa renovação de contrato. Tem também novo VP de Finanças chegando ao Flamengo para a vaga do Rodrigo Toshi, que deixou a gestão para poder apoiar o BAP, que será candidato na eleição desse ano. Tem também novidades sobre Gabigol, a situação parece que complicou novamente para o atacante do Flamengo, camisa 99. E tem também Claudinho. Nós vamos trazer um spoiler, uma imagem da divulgação que está pronta por parte do Flamengo, do vídeo que está pronto por parte do Flamengo, só para vocês entenderem que, de fato, a negociação estava muito próxima de ser concretizada e a gente vai mostrar para vocês essa imagem, que o Flamengo até se preparou e o porquê do negócio ainda não ter finalizado. A gente vai contar tudo no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Falar agora de renovação de contrato? Pois é, o Flamengo confirmou em suas redes sociais nessa terça-feira que renovou o contrato do lateral direito Wesley. O vínculo dele acabaria em dezembro de 2025 e com essa extensão de contrato vai para dezembro de 2028, ou seja, mais 3 anos de compromisso com o Flamengo. Além do aumento salarial, obviamente ele vai ter uma valorização salarial nessa renovação de contrato, tendo em vista que é um jogador que recebeu muitas ofertas nesse primeiro semestre, mesmo não jogando muito bem no primeiro semestre, mas eu acho que foi o jogador que mais aproveitou a oportunidade nas ausências dos jogadores convocados para as seleções durante a Copa América. Eu acho que a torcida não sentiu muita falta do Varela, ou não sentiu falta. O Wesley, pelo menos na minha concepção, deu conta do recado e mostrou que tem sim potencial. Agora, se merecia uma renovação ou não, aí é um outro assunto, um outro debate, eu deixo para vocês opinarem. Só detalhes dessa renovação. Multa rescisória nova dele, 200 milhões de euros, mais de 1 bilhão de reais. E, segundo notícia do Globo.com, o atleta teve o salário triplicado. E isso eu apurei, tá? Isso é informação minha, eu apurei, não sei, confesso que eu não sei se outros colegas divulgaram isso, mas o Flamengo, que era dono de 70%, comprou mais 20% dele, ou seja, hoje o Flamengo é dono de 90%
dos direitos econômicos de Wesley. Isso quer dizer que, se ele for vendido nessa janela ou numa futura janela, o Flamengo terá direito a um valor maior do que teria direito se vendesse até então, quando ele tinha 70%. Então, fica aí a informação para vocês sobre renovação. Sobre Lohan, a renovação deu uma emperrada, mas as duas partes acreditam que vão chegar a um acordo em breve. Por isso que, até o momento, o Flamengo, obviamente, não divulgou a renovação do contrato, porque não teve assinatura de contrato. Embora o negócio estivesse bem encaminhado, mas deu uma emperrada em algumas cláusulas, mas as duas partes vão resolver em breve, pelo menos foi o que foi me relatado, tá bom? E Gabigol, galera, Gabigol novamente com um problema aí, porque de acordo com Pedro Barreto, do Connect Fla, inclusive o próprio GE noticiou também, a Corte Arbitral do Esporte, o CAS, anulou o processo do atacante por falha na intimação da União Federal, fazendo com que o julgamento precise ser reiniciado. Com isso, o efeito suspensivo antes obtido agora está anulado. Lembrando que o julgamento presencial dele já havia sido adiado quando o jogador e todo o seu staff, advogado, enfim, já havia viajado para a Suíça. O Gabigol, o jogador, e todos os seus representantes ficaram sabendo quando chegaram à Suíça, o que foi, na minha opinião, um tremendo absurdo. O Gabigol pode ser o que for, gente. Mala, chato, mimado, mas isso é um absurdo o que estão fazendo. A verdade é essa. A história toda é um absurdo, porque não faz o menor sentido isso. Aí sabe o que acontece? Para dar continuidade ao caso, o CAS anulou o processo como um todo e, consequentemente, Gabigol também perdeu esse efeito suspensivo. Lembrando, isso é uma notícia do Connect Fla, os advogados do Gabigol ainda não receberam nenhum aviso sobre isso. O que pode ser pior ainda, porque eles ficarão sabendo pela imprensa. Nossa, cara, esse caso todo, sério, parece piada, falta de respeito com todas as pessoas envolvidas. E quando todas as pessoas estão envolvidas, eu digo Flamengo, Gabigol, representantes do Gabigol, é isso, tá bom? Vamos falar agora do assunto Claudinho, galera, vamos lá. Muita gente aí comentando, dizendo, Vene, você mentiu. Gente, vamos lá. Eu não preciso ficar aqui provando nada a ninguém. E também não preciso ficar provando que tudo que eu noticio aqui, eu noticio de uma maneira extremamente apurada. Eu corro atrás das notícias. Repito, não sou dono da verdade, vou errar eventualmente, é claro, mas nesse caso do Claudinho, eu não errei. Aconteceu aquilo que o Flamengo temia, o Zenit simplesmente voltou atrás. Na sexta-feira, quando o Flamengo recebeu o ok dos empresários do Claudinho, dizendo que o Zenit havia topado a oferta, lá no Flamengo muita gente já estava comemorando, mas a gente fez o vídeo dizendo, Claudinho vai ser jogador, tudo bem encaminhado, o Zenit aceitou a proposta do Flamengo, o negócio está certo, vai assinar em breve. Teve o jogo no sábado, da final da Supercopa da Rússia, Krasnodar, o Zenit venceu o Krasnodar, o Claudinho não fez uma boa partida. Desde então, o Zenit simplesmente voltou atrás e, como eu falei no vídeo de ontem, o Zenit agora ofereceu uma renovação de contrato ao Claudinho, não só voltou atrás, mas como ainda oferece uma renovação de contrato ao Claudinho, fazendo com que mexa com a cabeça do jogador no ponto de vista financeiro. E aconteceu, repito, aquilo que o Flamengo temia. O Zenit voltou atrás. Tanto é que, falei hoje no SBT, falei já em alguns vídeos aqui, teve reunião do lado do Flamengo, com as pessoas envolvidas nas redes sociais do Claudinho. Eles alinharam tudo. O Flamengo se preparou, já tem um anúncio pronto, são 2 fotos e um vídeo. Eu mesmo tive acesso ao vídeo que uma pessoa do lado do Claudinho me enviou para eu ver. E aí, vou mostrar para vocês aí, a imagem do vídeo. O Claudinho aparece com a camisa branca do Flamengo em uma televisão, dizendo que está vindo para o Flamengo, que é a realização de sonho. É isso. Tem tudo pronto. Eu não preciso ficar provando nada para ninguém. O que eu lamento é pessoas que vivem copiando notícias de jornalistas que apuram as informações, ficar criticando, eu, no caso, ficar me criticando. Gente, na boa,
Você vive me copiando. Aí, se eu, teoricamente, errar um dia, vai me criticar por isso, dizendo que eu iludi a torcida? Não, cara. Eu sou torcedor do Flamengo também. E eu já estive do outro lado. Repito, todas as vezes que eu apuro uma informação, eu apuro com uma tremenda responsabilidade, porque eu sei que mexe com a emoção de muita gente. Só que nesse caso, eu não tenho culpa. Aconteceu aquilo que o Flamengo temia. Eu apenas noticiei o que estava acontecendo no momento. O Flamengo recebeu o aceite, tanto é que o Flamengo se preparou para anunciar. Ou vocês acham que todo jogador especulado no Flamengo, o Flamengo se prepara para anunciar? É óbvio que não. A equipe trabalha e isso leva tempo, e até por respeito às pessoas que estão envolvidas no assunto, eu não vou ficar divulgando o vídeo. É falta de respeito com as pessoas, pelo menos na minha concepção. Não vou fazer isso. Agora, está tudo pronto no lado do Flamengo. O Zenit simplesmente, entre aspas, voltou a cozinhar o Flamengo. O Flamengo acredita que ainda pode conseguir a contratação. Acredita. Está tentando. Se vai conseguir, todo mundo espera isso. Inclusive as pessoas que trabalharam em cima do anúncio, que eu repito, a imagem está aí, Claudinho aparece com a camisa branca. E é isso. Beleza, pessoal? Muito bem, tá então as informações, as análises da imprensa esportiva sobre o Flamengo. A anulação de processo é duro baque em pretensões de Gabigol para 2024, hein? O atacante de 27 anos está novamente suspenso, não pode jogar futebol, não pode sequer pisar no ninho do urubu, fazer vídeo, treinar, não pode. A anulação do processo envolvendo o Gabigol é um duro baque para as perspectivas aí do atacante para 2024, com um contrato perto do fim com o Flamengo, camisa 99. Esperava conseguir ter boas atuações até o fim do ano para se valorizar em busca de um novo clube, depois do encerramento do vínculo com o clube carioca. Na partida contra o Fortaleza, o Gabigol entrou em campo após ter ficado fora de alguns jogos do Brasileiro para buscar uma nova equipe. Apesar da derrota, o atacante teve um bom desempenho e mostrou uma desenvoltura melhor do que nos últimos jogos. De fato, pode até se considerar que foi a melhor partida do Gabigol, apesar de ter ficado poucos minutos em campo. Melhor partida do Gabigol nessa temporada, neste ano, né? A Corte Arbitral do Esporte, o CAS, anulou o processo de Gabigol do Flamengo por falha na intimação da União Federal. Dessa forma, o julgamento precisará ser reiniciado e o efeito suspensivo do atacante, consequentemente, também foi anulado. Complicada a situação do Gabigol, hein? O Pedro recebeu sondagens de clubes europeus, mas o Flamengo descarta a saída do jogador. Camisa 9 também quer seguir no rubro-negro e não quis nem ouvir as propostas, tá? Camisa 9 foi procurado por Spartak Moscou e outros clubes também do continente europeu. Também demonstraram interesse, tá? Porém, os empresários de Pedro avisaram a ele não tem interesse de ir para a Rússia e quer permanecer no Flamengo. O atacante, inclusive, não quis ouvir as propostas. Pedro é o maior artilheiro do Brasil na temporada, com 26 gols, e o contrato dele vai até 2026, dezembro de 2026. Um que renovou o contrato, o Flamengo já inclusive anunciou, foi o Wesley. O Flamengo anunciou a renovação de contrato do Wesley até o fim de 2028. O Flamengo recusou propostas de clubes da Premier League pelo lateral. E aí o anúncio foi feito na tarde de ontem. Sem o Varela, no período da Copa América, o Wesley ganhou aí as chances de ser titular, né, sob o comando do Tite. E, assim, tem gente que discorda, mas eu achei que ele não comprometeu. Apesar do gol contra ali, contra o Fortaleza, eu achei que foi falta, não foi de toda a culpa dele. Faltou, talvez, um pouco de experiência, né, vou usar assim, ter se jogado, enfim, se jogado porque foi empurrado, foi tocado, né? Talvez o fato dele não ter caído é o que fez com que a arbitragem não marcasse a falta. Mas eu achei falta, não achei que foi culpa dele, assim, de fato. Então eu acho que o Wesley fez sim uns bons jogos, né, com a camisa do Flamengo durante esta Copa América. Coloca aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.